não sei como é, praticamente. praticamente é português, portanto, mas é brasileiro, viveu durante muitos anos no Brasil, conhece a realidade brasileira e conhece o espiritismo brasileiro porque ele esteve no Brasil. Uma das coisas que em conversa com o William me fez pensar, e foi por isso que eu o convidei, foi a história do pai dele. Sim. Gostaria que me falasse um pouco da história do seu pai. Bem, para o meu pai ir para o espiritismo, na verdade, remete à história dele entrar para a maçonaria. Que a maçonaria, tu sabe disso, ela pede que tu seja batizado ou tenha algum tipo de religião. E o espiritismo, na verdade, ele é uma doutrina. Mas no Brasil, como hoje o maior celeiro do espiritismo hoje é o Brasil. O Brasil, na verdade, é o primeiro país onde predomina o espiritismo. Pronto, meu pai foi para o espiritismo para poder entrar para a maçonaria, entrou. E eu acompanhei ele foi num centro espírita Allan Kardec no Brasil, que é da linha mesmo do Allan Kardec, que saiu da Europa e foi para o Brasil. Só que o espiritismo, ele tinha várias, tu sabe que tem várias dissidências. A Umbanda, por exemplo, é dissidente do espiritismo no Brasil, né? Tem vários tipos de espiritismo lá. E o espiritismo, as pessoas vão para o espiritismo achando que vai encontrar cura, mas não é. Na verdade, o espiritismo ele te oferece dois caminhos. Ele te mostra duas vertentes, do bom e do mal. Na verdade, ele te prepara o teu corpo. E meu pai, na altura, ele frequentava. Só que houve um choque cultural por essas vertentes do espiritismo e também pela maçonaria. E meu pai não encontrou no espiritismo o que ele procurava. O que é que teu pai procurava no espiritismo? Procura o que a maior parte das pessoas procuram, que é a paz, a cura espiritual, a resolução dos problemas. Só que, na verdade, tu procura uma religião ou espiritismo, seja qual denominação, as pessoas confundem muito e acham que vão encontrar salvação, a cura para os problemas e a resolução dos problemas. Não é isso, vai encontrar orientação. Meu pai ele não conseguiu encontrar a orientação dentro do espiritismo que ele esperava. Espera só um bocadinho. Olha, eu peço às pessoas o favor de nos darem um feedback se nos estão a ouvir corretamente, se nos estão a ver corretamente, se está tudo bem, se estamos bem, e dizerem alguma coisa que nós tenhamos que consertar, está bem? Não se esqueçam, por favor, disso. Nós estamos a tentar consertar o problema do ruído que está no direto. Está um ruído no direto? Sim. Vejam lá se é em todos o ruído, porque pode ser só num ou dois. Eu quero saber se é em todos. Mas, William. William, diz-me cá, tu conheces as obras de Allan Kardec ou não? Sim, conheço. És capaz de dizer algumas? Por acaso não falámos nisso antes e assim eu tinha dito. Sim, pronto, é mesmo. Olha, a que eu conheço mais, com uma ênfase, que eu tive assim, a oportunidade de ler, é o Livro dos Espíritos. É muito forte. Eu costumava dizer, um amigo meu que falou que é um livro. Na verdade, você não pode. Tu tem que tomar cuidado. Tu tem que tomar cuidado porque ele é muito forte. Então, com uma pessoa que não andou em várias religiões, igual tu andou, igual eu andei, e a pessoa lê o Livro dos Espíritos, vai ter uma percepção totalmente errônea do que é realmente a doutrina espírita. Né? Eu acho que você concorda comigo. Então, o que eu conheço mais mesmo é o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Por exemplo, o Livro dos Médiuns, nunca deste uma olhadela? Nunca. E o teu pai deu? Meu pai deve ter lido todos esses livros, porque meu pai tinha várias obras dele. Eu lembro isso. Na minha memória eu lembro dos livros que ele tinha do Espiritismo. Tinha vários. Uma vez tiveste na mão, agora isto a conversa é isso mesmo, uma vez tiveste na mão a história do Espiritismo? Uma vez consultaste? Não, eu já li sobre a história do Espiritismo, como surgiu na Europa. Isso daí eu conheço. Tu sabes que o Espiritismo surge muito antes de Allan Kardec. Porque tinha Allan Kardec foi apenas o codificador do Espiritismo, tens essa consciência. Me corrija se eu estiver errado, foi em torno de 1850, mais ou menos nessa altura que surgiu com Allan Kardec o Espiritismo. Porque ele codificou. E ele foi o codificador do Espiritismo, mas o Espiritismo já vem, a história do Espiritismo já é muito anterior ao Allan Kardec. Muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, por isso eu te perguntei. E o interessante foi que
Surgiu o espiritismo em França Sim. e ele difundiu para a Europa, foi para os Estados Unidos, só que começou a ter queda e levou para o Brasil. A história eu conheço. Nos Não, Estados Unidos saiu da teve- Europa, foi para o Brasil. E o Allan Kardec, ele viu que o espiritismo no Brasil naquela altura, né, na época que ele criou o código, ele viu que o espiritismo cresceu muito no Brasil. E isso alegrou ele na altura. A história eu conheço, né, porque eu li sobre isso. E hoje como eu te falei agora há pouco, é o maior celeiro dos Ou espíritos. seja, São do a maior comunidade espírita que existe É do no mundo Brasil. é do Brasil, Do mas Brasil. isso não, acho que toda a gente tem consciência. Mas tu achas que o espiritismo no Brasil, pelo conhecimento que tens, é o mesmo que o espiritismo europeu? Não. Não, porque o brasileiro, por si só, ele é um povo que tem muita fé. E o que acontece? Diferencia muito da Europa e dos outros países. Os Estados Unidos, historicamente, é ligado com o quê? A maçonaria e a bruxaria. A Europa tem a bruxaria e tem o secularismo. As pessoas não têm muita fé aqui. E o brasileiro, por si só, as várias denominações religiosas, ou até a doutrina do espiritismo, alimenta a fé do brasileiro. Então, as pessoas, tu vai no centro espírita brasileiro, é diferente do que tem na Europa. A experiência é diferente, entende? Mas o que eu queria ter anunciado, o que eu queria que tu me dissesse, eu tenho sempre a ideia, que penso que não é errada, é que no Brasil o espiritismo está quase a ser tratado como uma religião. Praticamente. 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 Mas o espiritismo não pode ser considerado uma Não, religião. porque é uma doutrina. Uma doutrina filosófica. Sim, mas na verdade o que aconteceu? Isso começou eu não lembro sobre o apelido, mas foi com João, que era chamado João de Deus, se eu não me engano, e depois veio o Chico Xavier. Tu conhece as obras dele? Sim, sim, então, sim. quando o Chico Xavier, ele começou a psicografar, né, os espíritos, que tem até o Emmanuel, você deve já ter ouvido falar Sim. dele, e aquilo que criou-se uma aura em torno do espiritismo. E a mídia, óbvio, a Globo na altura fez uma investigação do Chico Xavier e aquilo foi para mídia. Pronto, na altura eu acho que eu era um puto, eu era novo, mas eu lembro alguma coisa, porque meu pai estava nisso e eu acompanhava ele. Foi no programa Botafogo. Foi isso mesmo. Mas eu vou fingindo, porque eu tenho Sim. pais que eu não sei. Sim, mas tu sabe, eu sei que tu sabe. Não. Então o que aconteceu foi isso. Nessa altura, o Chico Xavier ele começou a supostamente fazer cartas psicografar cartas Psicografar. para famosos, para gente da mídia, né? Então aquilo criou-se uma hora, o espiritismo ganhou força com aquilo ali. Entende? Porque ele até então também no Brasil estava embaixo, mas de repente ele ganhou força com o Chico Xavier. Foi nesse programa Botafogo Sim. que ele Quando ganhou. o Chico Xavier faleceu, houve-se uma comoção em torno disso e pronto, aí começou a ganhar mais força ainda. Mas é engraçado que a ideia que eu tenho é que, por exemplo, quantas pessoas na Europa, muitas delas, não é? Ao estudarem o espiritismo, principalmente em Portugal, eu estou a ver que o espiritismo está a seguir os passos do Brasil, o que não é agradável no sentido do espiritismo de Allan Kardec não pode seguir os passos que o Brasil está a seguir. Temos que seguir o espaço de Allan Kardec e não o espiritismo que Sim. o Brasil está a seguir. E acontece que há uma troca muito grande entre os espíritas, por exemplo. Eu nunca vi em Portugal conferências, palestras. No Brasil isso tem muito. Tem muito. E o mais engraçado é que os brasileiros vêm todos a Portugal dar palestras, percorrer as associações espíritas todas e dar palestras, e portanto aquilo que o brasileiro diz parece mais importante do que aquilo que os portugueses dizem. Porque E há uma ideia, desculpa, mas é para depois tu fazeres uma análise. Há uma ideia também que eu noto, é que no Brasil, por exemplo, para ser médio faz-se um curso para estuda-se o livro dos espíritos através de um curso. O Evangelho segundo o Espiritismo faz-se no lar das pessoas, mas quem analisa, não sei se tu alguma vez analisaste a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, é mais uma, lá está, vai mais para a religiosidade, e é aí que o Espiritismo se funde com a religião católica, sim, através do sim, Evangelho segundo o Espiritismo, não Sim. sei se tens essa consciência. sim. Então, acontece que, qual é a tua opinião sobre isso? O que acontece é o que eu te falei. Se tu nunca teve oportunidade do Brasil, já falou isso comigo que não foi.
lá são as ramificações do espiritismo. Aqui em Portugal eu percebi que é mais o de Allan Kardec, que é a base mesmo, que é o que foi criado o código. Exato. Quando chegou no Brasil, houve a dissidência, né? Uma das mais conhecidas é que foi criada a Umbanda, né? E teve as outras dissidências também. Então se criou várias vertentes do espiritismo no Brasil, diferente do que é aqui. E com isso... Mas qual a necessidade dos portugueses irem... Se foi a Europa que lançou o espiritismo, e como tu disseste, Allan Kardec viu que ele começou a desenvolver-se muito no Brasil, qual a necessidade dos portugueses irem tanto ao Brasil buscar raízes do espiritismo, em vez de irmos beber à fonte, que afinal de contas nós, a Europa, somos a fonte do espiritismo? Sim, mas eu acho que acontece se define como... É por ser mais folclórico? Não é folclórico. Eu acho não folclórico no sentido pejorativo. Não, eu sei. Na verdade, eu acho que... Mais... Não. Eu já acho que eu já te expliquei. Isso, a percepção só sente quem vai no Brasil ou tem contato com isso. Mas essa percepção se definir que eu tenho... se definir uma palavra, é fé. Eu acho que é a fé. Por exemplo, o espiritismo é a doutrina. Ponto. Isso não adianta falar que é religião, mas não é, tu sabe disso, é uma doutrina. Mas a partir do momento que o espiritismo propõe criar a caridade, que a base do espiritismo é o que? Criar a caridade, né? É a cura espiritual. É a mesma coisa de uma religião protestante. Claro que são polos diferentes. É a mesma coisa dos mormons que eu não aceito, os testemunhos de Jeová. Tu não vê ninguém praticando o mal. Se pratica o bem, se pratica a caridade. A diferença do povo brasileiro e por que está acontecendo esse movimento inverso, em vez de sair daqui, está saindo de lá, sendo que foi criado aqui, é justamente a fé do povo. O povo brasileiro ele vê o espiritismo como uma religião. Tu acabou de falar isso. Mesmo sabendo, no fundo, nos estudos, com os livros, que é uma doutrina. Entende? Mas há necessidade de nós, nos nossos centros espíritas, tu sabes que eu sou diretor de um centro espírita, o Círculo de Fraternidade, há necessidade de nós, nos centros espíritas, fazermos o mesmo que os brasileiros fazem nos centros espíritas deles, ou seguirmos realmente a raiz da linha de Allan Kardec, adaptando à realidade atual? Eu acho que pelo que eu te conheço, tu já pratica já um espiritismo brasileiro. Sim. Mas isso não é questão de fé? Sim, porque tu tem fé nas coisas que tu fala. Tu tem fé, tu tem assertividade. Entende? Tu pode... Pronto, já aconteceu comigo. Eu conheço outras pessoas espíritas e daqui são pessoas frias. Fria no trato. Fria na forma de lidar com a situação. Tu, desde a primeira vez que eu te conheci, tu tem uma... Entende? Tu primeiro analisa, tu primeiro observa, mas depois a forma que tu trata as pessoas é de envolver. Isso é o espiritismo no Brasil, isso é religião no Brasil. Falando de uma forma... não faço isso como uma religião. Mas não é a questão que tu não faz como uma religião. Tu deixa isso claro na forma de lidar. Isso eu percebo porque eu conheço. Uma pessoa que não conhece vai te olhar diferente. Entende o ponto que eu quero chegar? Então, por exemplo, tu vai atender uma pessoa que é leiga, que não conhece que o espiritismo é a doutrina. Uma pessoa leva essa pessoa lá. Olha, eu vou te levar no Fernando, do Círculo de Fraternidade, porque lá ele vai conversar contigo, vai fazer uma sessão, vai fazer uma limpeza espiritual. A pessoa não sabe que o espiritismo é a doutrina, ela é leiga. Ela, quando chega lá, na primeira sessão, tu vai conhecer. Na segunda, tu já tem um envolvimento. Tu já tem a forma de envolver que é característica de um brasileiro. Tu atende as pessoas por não é prazer, mas por um jeito... Amor. É diferente. Pronto, é diferente. Entende? Não é por obrigação. Não é por obrigação. Não é porque eu sou médium, Entende? nem é só porque sou espírita, Sim. mas sim porque sou humano. Isso. Aí que tá, eu acho que isso tá... Quando tu fala que está acontecendo um movimento inverso, né? Da onde saiu o espiritismo, foi para o Brasil, hoje é o maior centro. O maior centro é o celeiro do espiritismo. Pronto, mas é porque o brasileiro em si, ele trata as pessoas com afetividade. Amor. E que aqui não. Aqui trata-se mais as pessoas com uma certa frieza. Tu tem que Parece conhecer. Que os espíritas até são mais importantes do que as outras pessoas. Não são. Mas eu estou-te a dizer Sim. que parece. Tens essa ideia também.
Alguns Ou é aqui. só- Alguns aqui. É como se Algumas, mas- algumas associações espíritas. na verdade, eu não fui nenhuma, eu conhecia. A única que eu fui foi a tua. É engraçado, não é? Mas pelos contactos que tu tens de outras pessoas que frequentaram outras associações. São donos da verdade. Na verdade, eles querem deter como se fosse dono da verdade. É verdade. Isso é verdade. Muitas vezes reparo e fico muito aborrecido com isso porque eu não defendo. Entende? Isso, Aquele centro, aquela associação espírita, ela é melhor do que a tua. Oh, Entende isso? Não vai no círculo de fraternidade porque Fernando não faz isso. Não estou falando que me disseram isso, mas é o que acontece aqui da zona onde eu moro, que eu já conheço umas duas associações e me passa um pouco essa impressão. Tu vê também pelas postagens, entende? Uma pessoa que supostamente é médium ou frequenta uma associação espírita e posta as coisas, porque hoje, querendo ou não, a rede social, o que a gente tem? Tem uma difusão de informações grandíssimas. As pessoas postam as coisas e não medem as palavras. mas é a o tua peso ideia da consciência. que essas associações, por exemplo, ou os membros dessas associações, ou as pessoas que frequentam essas associações, muitas vezes lhes foi transmitido para não irem ao círculo de fraternidade porque eu não sou capaz. Não, eu usei como exemplo. Percebe? Isso não. Mas sabes que isso é real, é? Pode acontecer, mas nunca falaram comigo. Mas isso é real. Pronto, mas Eu tenho essa. Mas eu atenção sei. que no Brasil também isso acontece. Entende? Mas a diferença é as associações que existem lá, o tratamento é o mesmo. E aqui não. Aqui tem aquela diferenciação. Entende? É a maneira quando eles às vezes convidam os brasileiros e os brasileiros, porque quer Pintor Júnior, quer o próprio Vivaldo, que tem estado cá em Sim. Portugal, quando eles convidam os brasileiros, nota-se que há uma vassalagem que eles fazem aos brasileiros e não tem, e eu essa vassalagem, desculpa, mas não a faço, posso me portar como os brasileiros na parte do humanismo, mas não na vassalagem. Eles fazem uma vassalagem e parece que os espíritas portugueses eles subestimam-se. O que é que tu achas disso, quando eu digo isto, por exemplo? Que se subestimam? Sim, eles subestimam-se. Mesmo a dar palestras, às vezes tenho assistido a algumas palestras de espíritas portugueses, e eles nas palestras são frios. Começa por aí. Nas palestras deles eles são frios. E os brasileiros acabam por ser mais quentes. O brasileiro é mais quente em tudo. Pronto, isso é verdade. Por causa do sol, do clima e por causa também da cultura muito dele. Quando eu disse folclore, porque o brasileiro é muito do folclore, mas do folclore positivo, não do Sim. não estou a falar em folclore negativo, não é? Sim. E por isso eu disse o folclore. Estamos aqui a ter um problema com o microfone, cada de mão em mão, eu adoro isto. Vocês vão ter que esperar um bocadinho porque isto vai arranjar-se aqui um microfone melhor, porque não sei se vocês estão a ouvir. Nós vamos aqui interromper um pouco a nossa conversa e eu vou respondendo se o Tá bom. William não se importar, mas vai pensando porque eu ainda preciso saber mais algumas Tá coisas. bom, tá bom. Prontos. Mas estava aqui uma que eu queria responder, é que sabes que eu estou com o meu telemóvel na mão. Tu puseste a da Vanessa. Diana, é assim, se a mesma pessoa fizer as mesmas perguntas, sabes o que é que fazes? Pões a mesma pessoa, as perguntas da mesma pessoa logo, porque eu depois respondo, porque eu tenho reparado. Não, eu só estou a dizer, porque às vezes acontece, porque quando eu chego a casa, às vezes vou ver e a mesma pessoa pôs uma pergunta no princípio, tu aguardas e depois as perguntas das mesmas pessoas, porque é mais fácil para mim. A Vanessa diz: Fernando, que sintomas podemos sentir quando temos algum espírito connosco e o que devemos fazer para melhorar? O que é que tu responderias, William? Responde o que te apetecer, que eu depois... Eu, sinceramente, eu nunca senti isso, então não tem como eu responder. Engraçado. Nunca senti isso, não tenho como Não tem como responder. responder. Tu és um pouco como São Tomé, ver para querer, não é? Sim, eu cheguei numa fase cética. Já reparei. É. Eu reparei agora aqui sentado. É engraçado. Eu não tinha reparado, mas reparei agora aqui. Reparei que ela é como São Tomé. Ver para querer. Eu tenho que ver. Os apóstolos estavam todos reunidos, supostamente, que também eu não vou por essa. E então São Tomé ainda não tinha visto Jesus ressuscitado.
E Jesus apareceu na sala com onde os apóstolos estavam e Maria também estava, Sim. porque foi Maria que viu. Portanto, supostamente, porque temos que ir pela suposição, Sim, não quer claro. dizer que seja que fosse mesmo assim. E acontece que São Tomé disse: eu não acredito nada que Jesus tenha ressuscitado. Eu também não. Portanto, isso ficamos os dois assentos. Então Jesus chegou a ele e disse: toca as minhas chagas, vê. Sou eu, vê como eu recitei. E depois ele disse: perdoa-me, mestre, por eu não ter acreditado. E ele disse: tu tiveste que tocar, tu passaste a acreditar porque tocaste. Mas abençoados são aqueles que nunca tocarão em mim e vão acreditar que eu ressuscitei. Sim. Portanto, isto. E então, tu não podes responder a esta pergunta porque nunca sentiste. Eu, por acaso, sinto. E eu vou-te dizer: sinto muitas coisas e muitas que não devia sentir. Então, eu vou dizer à Vanessa: Vanessa, é assim. Os sintomas que podemos sentir quando algum espírito, às vezes há momentos de muita alegria, principalmente quando estamos sozinhos, é que damos por ela se estamos acompanhados ou não. Se tivermos outras pessoas, há energia. Eu estou farto de dizer que há uma diferença entre a energia provocada por toda a humanidade e o ser espiritual. Quando um ser espiritual está connosco, geralmente quando nós estamos sozinhos, é quando sentimos mais a presença dos nossos amigos espirituais, sejam eles positivos ou negativos. Evidentemente, por momentos, um dos sintomas que dá através da nossa percepção é ficarmos com uma boa disposição inesperada, por exemplo, que vem de dentro para fora. Ou então ficamos num momento de muita tristeza que nem sabemos explicar, que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí podemos ter e nós temos sempre, pela percepção, mesmo a pessoa, que todos nós somos médios, uns mais desenvolvidos até que o William, que, sendo católico, sabe perfeitamente que tem um grau de mediunidade, independentemente da crença ou não, porque porque todos temos. Então, acontece que não há um sintoma específico a não ser que o ser espiritual nos queira mandar uma mensagem. E aí existem vários sintomas, como por exemplo sintomas que vêm através até da parte física, o provocamento de diversos sons, de diversos sinais, até de cheiros. Nota-se muito pela presença dos cheiros, cheirar-nos àquele momento, determinada coisa que nos leva a algum sítio, a algum lugar e leva-nos às vezes a um passado da nossa vida. Alguém nos está a chamar a atenção. Agora, o que é que devemos fazer para melhorar o quê? Para os sentirmos mais? É estarmos em afinidade com eles, para não os sentirmos aqueles que nos perturbam. Nós temos que se lembrar que em nós existe o amor e o ódio. E o amor é Deus e o ódio é o diabo. Ultimamente eu tenho visto em muitas doutrinas, em muitas religiões, o poder do demónio. E tenho visto muitas pessoas que conseguem milagres afastando o poder do demónio. O demónio é uma figura que não existe. O demónio somos nós. Como Deus é uma figura também que não existe. Como figura não existe. Deus somos nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós somos espírito, logo Deus é um conjunto de espíritos unidos. Como eu já tenho explicado aqui, é o advogado, o médico, o professor de história, o historiador, o arqueólogo. Essas pessoas têm que se juntar muitas vezes para discutir os conhecimentos que têm entre si e para criarem novos conhecimentos. E eu vejo Deus como a junção de várias energias inteligentes, de vários seres espirituais que já passaram pela Terra e que se vão juntando num aglomerado, trocam as experiências. É por isso que Deus é omnipresente, omnisciente. E falta outra palavra que me esqueço sempre. Omnipresente, omnisciente e olha, há outra palavra onde você escreve e depois a gente repete. Portanto, é por isso que Deus está em toda a parte. Deus está onde nós estivermos. Não deixa também de ser verdade que o diabo também está onde nós estivermos. Porque Deus e o diabo está no nosso interior.
Nós somos seres espirituais com uma certa evolução espiritual. Às vezes não temos uma grande evolução espiritual e tornamos seres negativos, destrutivos. Queremos o mal, temos a inveja, o ciúme, a maledicência. Como podemos usar o amor, a compaixão, usar a caridade, que é o que devemos de usar os valores construtivos e positivos para a sociedade. Ora, conforme nós tivermos à nossa disposição, se atraímos à nossa atmosfera bons espíritos, ou seja, espíritos evoluídos, ou espíritos menos evoluídos, também podemos atrair à nossa atmosfera espíritos que estão no nosso nível, ou num nível inferior, conforme as nossas atitudes, conforme a nossa ação, conforme aquilo que nós fazemos no dia a dia. Portanto, para nós sentirmos ou não sentirmos a presença, para já do nosso mentor espiritual é fácil, é fazer sempre uma concentração e é entrar em afinidade com ele, com o ser que está a acompanhar-nos. Evidentemente que todos nós temos um mentor espiritual, mas esse mentor espiritual pode ser, por exemplo, para 1000 pessoas, 2000, 3000. O meu mentor espiritual pode estar a fazer um acompanhamento a 5000 pessoas. Porque eles têm como são seres espirituais, têm essa capacidade de se desdobrar, de estarem só num sítio. Por exemplo, um conhecimento que eu tenho é o de São Francisco de Assis, aquele que foi Francisco de Assis na Terra e que criou os franciscanos. Ele, quando desencarnou, ele teve um papel preponderante na evolução espiritual até da própria Igreja, ajudou um pouco. Ele, ao desencarnar, ele não voltou mais à Terra num sentido, portanto, não voltou mais à Terra nestes últimos tempos e subiu a um plano da Terra, diferente da Terra. E desse plano ele muitas vezes manda mensagens e usa determinadas organizações, para vocês melhor perceberem, até a mensagem chegar a nós. Evidentemente que eu, se quiser alguma coisa de São Francisco de Assis, eu tenho que me afinizar com ele. Portanto, eu falei São Francisco de Assis como podia falar com o José da esquina, com alguém que se foi e que ainda não nasceu, que eu tivesse consciência que não nascesse. Porque de resto, para eu me afinizar, também teria que me afinizar era com a energia que ele deixou cá. A energia de São Francisco de Assis é uma energia intemporal, a de Santo António é uma energia intemporal. A de todos os homens grandes são energias intemporais, porque ficam nas memórias coletivas de todos os povos e sempre, nunca são esquecidos, são pela terra e mortais. Acabam por ir para o espaço e muitos deles até acabam por ter que voltar outra vez, porque não é por nós sermos muito bons numa reencarnação ou sermos muito boas pessoas. Eu agora, como Fernando, não vou resolver a minha vida por ser muito bom ou muito mau. Isto é o caminho que nós fazemos, as várias reencarnações que nós fazemos, é que nos vai definir, vai nos fazendo, ou nós escolhemos o caminho da perfeição, ou escolhemos o caminho da destruição. É por isso que existem tantos ditadores na Terra, é preciso que existem tantas pessoas, tantos seres espirituais encarnados, que, na verdade, provocam na Terra a desarmonia, o desconcerto. Mas muitas vezes essas coisas também são precisas. Agora, o que devemos fazer para melhorar? Nós temos que melhorar moralmente e temos que fazer uma melhora de dentro para fora. E se nós fazemos uma melhora de dentro para fora, nós vamos ter a certeza absoluta que nós vamos ser acompanhados pela energia positiva, pela energia construtiva. Não é como naquele caso que as pessoas julgam que tudo sabem, tudo podem, tudo querem. Muitas vezes os espíritas comportam-se assim. Sim. Tudo sabem, tudo podem, tudo querem. As pessoas chegam a ter medo dos espíritas. Na verdade, acho que não é nem espírita, só espírita, né? Se tu parar hoje as religiões todas. Sim. Tem vários líderes que acham que sabem tudo. Sim, mas temos que nos lembrar que estamos a falar no espiritismo, mas sim, existe a espiritualidade. A espiritualidade são as outras espiritualidades que tu até falaste em alguma delas. Pronto. E eu sou muito defensor da espiritualidade. Embora a minha base seja o espiritismo de Allan Kardec, não deixe de estar aberto a todas as outras espiritualidades. Porque só assim é que eu consigo uma maior verdade. Nunca vou conseguir a verdade absoluta, porque ninguém consegue. Ninguém é detentor da verdade absoluta. E as verdades na Terra são todas muito relativas. Com certeza. Concordas? Com certeza. Opa, já estamos em sintonia. Estamos em sintonia, obrigado. Pronto. Então eu acho que a Vanessa
pode compreender nesse sentido. Vanessa, olhe para si própria, veja o que tem que modificar em si própria, veja o que tem de fazer e não se subestime. Pelo contrário, seja... Também não estou a dizer para ser exageradamente otimista, que às vezes em psicologia nós mandamos ser um bocadito otimistas demais. Pronto, já estão a dizer assim, gostas do o meu quadro? É mágico, já viste? Deve ser um ser espiritual que está a escrever por ele. Acreditas nisso? Não acreditas? Mas é que é encarnado, tens que dizer às pessoas, é encarnado. E então, posso ler aquilo que ela está a escrever? Que vai ser engraçado ver ser eu. Ora, lê ali. Lê ali. Não, eu não vou ler. Ela já fez assim com o dedo, não pode. Não, mas eu posso te pedir, por favor, lê. Só para não. Eu leio aquela de cima. O que tu acha? Não, tu tá querendo tramar ela. Eu estou a acabar. Porque há coisas. A Diana escreve coisas às vezes para eu ler e eu às vezes insisto para que não leia. Pedir às pessoas para não enviar mensagens pessoais e não ligar. Claro que não podem mandar enviar. Eu estou num círculo de fraternidade. Olha aqui no meu telefone, estás a ver? Eu tenho que fazer isto, que é para as pessoas perceberem que eu estou aqui. As outras coisas não são para se mexer. Eu agora não estou livre para ninguém. O telefone pode tocar, mas é para quem quiser sair ao vivo. É diferente. Pronto. Podes pôr ali o microfone. Porque, calhar, é melhor. Ai, não podes. Não pode. Pronto. Às vezes temos de fazer estes intervalos. As pessoas pensam que eu levo isto a brincar, mas já deu para ver que não é a brincar. Mas que preciso destes bocadinhos, pronto, para as pessoas até se distraírem um pouco. Porque eu não gosto de fanatismos. Não sei se já tinhas percebido isso. Não? Sim. Já tinhas percebido? Já. Então, Mário Henrique Vale, há espíritas que fazem do espiritismo um negócio. Será como uma ceia? Ai, se eu estou a compreender esta pergunta. Eu também. Também não está. Eu acho que é uma seita. Seita escreve-se com S. Mário Henriques. Desculpa lá, às vezes também me engano e gosto que me corrigem. Há espíritas que fazem do espiritismo um negócio. Será uma seita? Pronto. Há pessoas que se aproveitam e fazem do espiritismo um negócio. Não quer. Se, porventura, mesmo que friamente, deem alguns ensinamentos do espiritismo, não serão seita. Mas se levarem o espiritismo para a religiosidade, que é aqui a questão, o espiritismo tem tendência a tornar-se numa seita. Como o Jeová, como os Mormons, que é uma seita. Os Mormons não é uma seita. E o Jeová também é uma seita. E o reino de Deus é tão seita é. Pois é. É verdade. Yeah. Então, também poderá haver essa possibilidade do espiritismo passar a seita, mas isso é quando as pessoas, para já, não podem fazer um negócio com o espiritismo. Pronto. Porque imagina que uma pessoa me chega e pede, imagina que tu chegavas ao gabinete, ao círculo de fraternidade, pedias-me assim: Fernando, eu dou-lhe 500 euros, mas faz com que aquela moça goste de mim. Isso acontece, não sabias? É sério. Também no Brasil, escusas, está com essas coisas. Sim, não, mas eu fiquei surpreso agora contigo. Por quê? Pronto. Não. Eu nunca fiz isso. Não estás a ficar com essas coisas. Não, eu não disse. Mas deu logo a aparecer. Mas apareceu. Já apareceram pessoas até a pedir-me para matar outras pessoas. Só que ofereciam tão pouco dinheiro, porra. Uma vez entrou-me, eu posso falar nisto, uma vez entrou-me um homem pelo gabinete dentro e disse-me assim: Fernando, você é capaz de tudo, mate-me aqui o meu genro para... Eu posso falar nisto, e estou à vontade, não estou a denunciar nenhuma situação. Mate-me aqui o meu genro, que eu dou-lhe 200 contos. Na altura é contos. Eu disse: puxa vida, o seu genro só vale 200 contos. Não. Se ainda fosse por uns bons milhares, eu ainda iria pensar. Claro que não iria. E tivemos assim um bate-papo, não é? Sim. E então acontece que eu disse assim: olha, a porta é a serventia da casa. Mas infelizmente eu sei que há muitas pessoas que se dizem espíritas e médiuns que iludem as pessoas e dizem fazer essas coisas por esse dinheiro. E o que eu estou a perceber... Acaba que entra na pergunta dele. Eu não falo nada aqui por acaso. E aqui está na pergunta dele. Infelizmente há espíritas que fazem isso. E também há associações espíritas que fazem isso mesmo.
não permitendo, mas dizendo que as pessoas têm que fazer caridade, esquecendo-se que a caridade é uma coisa que tem que se fazer de dentro para fora, portanto, tem que ser dentro da associação espírita para fora e não de fora para dentro. E eles gostam muito de fazer caridade às associações espíritas de fora para dentro. Pois é. E é aí que há o poder dessas pessoas, e aí depois há uma forma das pessoas considerarem o espiritismo como, poderão às vezes considerar como uma seita, através do desconhecimento do espiritismo, Mas não é. mas não é, mas pode-se tornar, se continuarmos neste padrão que temos, pode-se tornar uma seita. As vertentes. Sim, sim, pode-se tornar, e é essa luta que eu estou a fazer apressadamente e afincadamente para que se não torne engraçado. Portanto, e lá está, numa conversa que tivemos hoje ao jantar, ninguém precisava de saber, mas já agora a coisa, quando eu te digo que eu, quando defendo as coisas, não defendo de um ponto de vista material, mas tendo sempre em conta o ponto de vista da evolução espiritual de cada ser que está na Sim. Terra. Dá para perceber? Sim. Por isso é que às vezes eu defendo assim, há de reparar até um pouco mais do que acerrimamente, e digo, não, mas se for assim, vocês todos vão se lixar, ou vocês todos vão ficar. Porque nos ditados populares o espiritismo está muito bem representado. Porque tu hás de reparar nos ditados populares, por exemplo, o ditado popular, cada um colhe o que semeia. Sim. É a lei do livre-arbítrio. Sim. Pronto, conforme tu semeares, assim colhes. Por exemplo, agora estava-me a lembrar de outra e de repente esqueci-me porque há aqui outra pessoa a conversar connosco e então, como há outra pessoa a conversar connosco, eu tenho que ter um pouco mais cuidado. Mas vamos então fazer, Mário Henriques pode começar por si, fazer do espiritismo não uma seita, mas sim uma doutrina que merece todo o respeito, toda a consideração. Allan Kardec não teve que ter tanto trabalho, e todos os outros que vieram antes de Allan Kardec, para hoje nós estarmos a afirmar certezas que não temos e para estarmos a fazer as coisas de modo a que denegrimos o espiritismo. É por isso que as pessoas recorrem muito ao Umbanda, que é muito melhor, ao Pai Santo, por exemplo, e cá em Portugal. Eu penso que no Brasil isso está certo para a cultura brasileira, mas trazendo isso para Portugal já não bate a bota que é perdigado. É tudo uma questão de dinheiro. Financeiro. Concordas comigo? Sim. Ou será que eu estou certo ao ter essa eu acho visão? que não tem como fazer um parâmetro para comparar culturas diferentes totalmente. Se trazer um banda para cá, eu acho que isso é a minha opinião. Mas existem muitos campos, Sim, muitos essa é a minha terreiros opinião. da Umbanda Sim. em Portugal, não sei se sabes, Sim, e as eu pessoas sei. às vezes aderem, Sim. assim, mas também metem muito dinheiro. Bastante. Pronto, é isso. O dinheiro é a fonte de tudo, é o dinheiro e o sexo. Não sei porquê, mas acho que é as duas coisas fundamentais que movimentam a nossa sociedade. Sim. Sexo e dinheiro, dinheiro e sexo, e mais nada. Sim. Porque os valores muitas vezes ficam no armário, Os valores estão perdidos. estão um bocadinho perdidos, infelizmente. Pronto, a Júlia Santos diz: Fernando, se agora aí uma pessoa espírita entrasse em transe na psicografia, o que é que fazia? Eu via primeiro se a pessoa estava em transe. Queres entrar em transe? William. No momento, não. Não, está tudo. Queres fazer uma psicografia? Não. Não. Acho Ele que não você- quer, portanto, é porque ele não, pronto, ele é católico, além de tudo. Ele não quer. Mas se por acaso isso acontecesse à minha frente, já aconteceu, várias pessoas entrarem em transe, uma das coisas que eu tenho, eu não sou levado logo pela emoção primária. Eu tenho que ver se a pessoa está mesmo em transe, porque eu já assisti muitas pessoas, e em outras associações espíritas, pessoas, os mentores espirituais estarem a falar para eles, mas não ser mentor nenhum espiritual, ser uma energia que está na sala, uma energia de outra pessoa, e as pessoas dão até o nome que querem. Porque eu já estou farto de dizer que os espíritos nem fazem psicografias, nem fazem comunicações, assim por dar cá aquela palha. O ser espiritual evoluído tem sempre em atenção o nosso livre-arbítrio e só diz o que é necessário para dar uma luz para que a pessoa evolua. Porque se não tiver perfeito, ele não vai dizer. Nas reuniões espirituais, o William, que ainda não tinha conhecimento, mas ao jantar falámos também nisso, que eu tive há pouco tempo numa reunião espiritual e fiz atenção
chamar, que embora eu esteja na Terra, tenho um contacto espiritual, que é o que falta muitas vezes a muitos médiuns, que esse contacto lhes falta. Tem um mundo, tem a percepção da espiritualidade no mundo terreno, mas não tem a percepção da espiritualidade na própria espiritualidade, e nessas reuniões espirituais, que não se chamam reuniões, eu é que lhe dou o nome de reuniões para as pessoas perceberem, é discutido muitos parâmetros da nossa sociedade, das coisas que estão a ser vividas, das coisas que vão acontecer, de alguns cataclismos naturais que estão a ser programados para a evolução do próprio planeta e para o reequilíbrio do próprio planeta e para a evolução das próprias pessoas. Evidentemente que isto é matéria a mais, não é? Para nós estarmos a pôr, mas muitas vezes me incomoda o sentido nessas reuniões. Eu muitas vezes faço o papel, o vosso próprio papel, é pôr as questões que vos preocupam nessas reuniões e trazer depois para baixo para depois eu poder, nunca vou poder dizer tudo, mas poder dizer algumas coisas. Portanto, quando alguém entra em transe à minha frente ou faz uma psicografia, claro que eu tenho a noção se é verdadeira ou se é falsa. Falsa no sentido de nunca será falsa, ou se é a energia de alguém que partiu e que ainda está entre nós essa energia, essa memória, e é essa memória que está a passar. Em grande parte das psicografias e dos transes é isso que acontece. E a falta de conhecimento das pessoas, às vezes, em vez de estarem a fazer cursos, é estarem a estudar-se a si próprio e a observar a sociedade e a observar a sua própria espiritualidade. Então, essa falta de conhecimento é que faz com que as pessoas, como Jesus teve uma morte aparente, que hoje a ciência sabe explicar. Ele acorda, Jesus, para ele próprio, ressuscitou e acabou-se. Ponto final. O homem não disse nada de mal. Não está errado o que o homem disse. Ele ressuscitou. Porque naquele tempo não havia explicação para as mortes aparentes. Hoje nós temos essa explicação. E nós sabemos que Jesus não morreu. E até a ciência nos explica que ele precisava passar mais tempo na cruz para morrer sufocado e com falta de ar. O que não foi o que aconteceu com Jesus. Jesus foi retirado da cruz, supostamente, em 3 horas. Em 3 horas não dava para morrer na cruz, principalmente como o corpo era exposto, porque não é exposto como se vê às vezes com os pregos, isso assim não. O corpo na cruz eram as pessoas que eram atadas, muitas vezes e era o cair do corpo fazia o sufoco, que a pessoa acabava por morrer, mas demorava umas 6 horas a morrer, 8 horas, não sei se tinhas conhecimentos disso, e Jesus ao fim de 3 horas foi tirado da cruz. Então Jesus volta a si, e não é por nada disso que quando retiram Jesus a pedido de um judeu que era grande amigo do homem que o mandou a crucificar, a mando do povo, ele agarra em ervas curativas para tratar o corpo de Jesus. Porque nunca se agarra em ervas curativas para manter o corpo, mas sim para tratar. Como ele fez com a aloe vera, que nós sabemos as propriedades dessa planta. Portanto, acontece que quando Jesus se apresenta perante os apóstolos e vês que eu ressuscitei, era a convicção de Jesus à época que ele ressuscitou. Mas a verdade é que Jesus não ressuscitou do mundo dos mortos. Jesus apenas não morreu. Porque era muito fácil para todos nós ressuscitarmos do mundo dos mortos. O milagre tem que ser provocado pela própria pessoa, e Jesus disse-o muitas vezes. Agora, se eu quiser usar esta personagem, este mestre que foi Jesus, muita gente chegava ao pé de Jesus, segundo as descrições, e supostamente, tendo as descrições certas, Jesus usava uma capa, e assim que as pessoas tocavam na capa, só diziam: não precisas dizer nenhuma palavra, basta tu olhares para mim, me deixaste tocar, porque eu sei que fico curado. Esse milagre não era Jesus que o fazia, mas somos nós. Nossa mente é algo poderoso. O nosso espírito está encaixado na mente e as pessoas esquecem-se nisso. Nós somos essência. A nossa consciência é o nosso ser humano. É a junção do espírito com o corpo, com a razão. É por isso que precisamos de ouvir mais a nossa essência. É por isso que as coisas saem da profundeza do nosso ser e não entram para a profundeza do nosso ser. Todo o conhecimento que sai da profundeza do nosso ser é perceptível de ser mais verdadeiro do que aquele que nós adquirimos
ou porque ouvimos uma palestra, ou porque fazemos um estudo qualquer. Nós temos que saber filtrar. E muitas vezes nós encontramos na mediunidade coisas. Por exemplo, eu já assisti a pessoas que dizem ser médios em que eu já conto. Em que o médium diz à pessoa que está a ser consultada: olha, precisas de ir. Várias vezes assisti a este médium e o seu mentor espiritual. Então, uma vez uma senhora chegou lá: o meu marido anda muito mal, anda a comportar-se muito mal, anda a meter-se com outras mulheres e não me dá atenção assim. E o mentor espiritual disse-lhe assim: olha, ferves as cuecas do teu marido, e eu estou a dizer isto foi verdade. Ninguém me pode coisa. Tenho que aqui acender uma coisa, vão-me desculpar. Ferves as cuecas do teu marido em água de malvas para depois ele vestir. Portanto, fervendo as cuecas do marido em águas de malvas, o marido deixava de ser infiel. Nenhum mentor espiritual que se prezia de dar um conselho destes a alguém. Claro que aquilo era uma memória do que aquela irmã tinha, uma memória que estava na sala. Eu por acaso estava na sala também, e ela utilizava as memórias para fazer comunicações, por isso os conselhos não poderiam ser muito bons. Ora, nota-se perfeitamente quando é um mentor espiritual ou quando alguém quer mandar um recado para a Assembleia. Já assisti, por exemplo, as sessões em muitas associações não são públicas como as nossas do Círculo de Fraternidade. Tu podes ir à sessão de sexta-feira e à sessão de segunda-feira, que é de oração e de cura de sexta, mas eles, nessas associações espíritas, há sessões que só são privadas deles. Eu também privei dessas sessões e sei o que se passava. Considero que hoje já tenham evoluído um pouco, mas também as atitudes que as pessoas têm hoje, que os irmãos e as irmãs têm hoje, ainda me dá, através da observação e também através das informações que obtenho, que não houve assim uma evolução que eu gostaria que já tivesse ouvido. Eu sei que há muita gente que me conhece, há muita gente que lidou comigo, mas sabes, William, que há pessoas que pensam que eu ainda tenho 18 anos e pensam que eu ainda sou conas, como era aos 18 anos. Então, pensam que me podem... têm a ideia dos meus 18, dos meus 20, dos meus 25, mas não têm ideia da minha idade, da minha maturidade, percebe? Não me irrita. Mas acho que cada pessoa... acho uma estupidez eu estar a falar de alguém nem conhecer o alguém que estou a falar. Só porque convivi há 20 ou há 25 anos atrás com essa pessoa e esqueci-me de que passaram 25 anos, portanto houve alguma evolução. Então eu tenho que analisar bem essa pessoa. É engraçado. Esse coisa. Pronto. Mas eu já respondi a ele. Eu não, por mim, o espiritismo nunca será uma seita. Enquanto eu viver, claro. Agora, no dia que eu morrer, também não deixe ser, porque venho cá e dou um pontapé no cu a alguém. Opa, tenho que dizer estas coisas às vezes. Pronto, me desculpem. E perdi-me aqui. Agora, diz-me lá tu aqui. Eu estava-te a fazer uma pergunta a ti, não era? Sabes porquê? Porque isto foi abaixo, isto foi muito engraçado. E deixei ter acesso. Agora tenho que pedir ali à Diana, que está ali a fazer outras coisas. Está aí mais alguma coisa? Não, nem comentários. Olha, não há comentários nenhuns. Pronto, a Fátima Marques diz: assim é que é falar, Sr. Fernando. Não sei se estou a falar bem ou mal, mas olha, pronto, ao menos diz isto, está bem. Estás admirada de eu estar hoje aqui com o meu telefone na mão. Assim é que é falar. Ainda te boa noite, Fabrício Matias, boa noite. Ana Cristina, boa noite. Telma Freira, estou a ouvir-te. Oh, que maravilhosa amiga. Ainda bem. Pronto, ela é de Luxemburgo, uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, muito boa, e diz que me está a ouvir. Olha, podes dar a tua opinião então pelo privado, que aparece-me aqui, e eu assim agradeço-te e espero que estejas bem no Luxemburgo, como estás. Portanto, nós estávamos a falar, interrompi a conversa para dar as respostas. Quantas pessoas é que nos estão a ver neste momento? 62 pessoas. 62 pessoas, eu preciso de mais. Quantas partilhas já houve? 116 da nossa parte, 16 partilhas da parte dos ouvintes. 16 partilhas da parte dos ouvintes? Não, que eles não são ouvintes. São ouvintes?
Estão-nos a ouvir do outro lado. Sim, é ver. Isso não se chama ouvintes, isso é a rádio. Como é que se chama? Olha! Já não podemos parecer mais profissionais. O Fernando estraga-nos um momento. Ai meu Deus, sagrado, eu não estraguei nada. Estou a brincar. Espectadores, menina! Pronto, espectadores. Peço imensa Os desculpas. nossos espectadores. Os nossos espectadores. Senhor espectador, que está a ver o espetáculo, um espetáculo bonito até, com a presença aqui de William de Carvalho, disse bem, hein? Sim, Muito bem. muito bem. Eu vou voltar à conversa até vocês fazerem as perguntas. Portanto, a gente tenha interrompido a nossa conversa, ainda te lembras. Não queiras que eu me lembre de tudo, porque não pode ser, também estás aqui. Mas, Ninguém quer fazer uma pergunta ao William de Carvalho. O que é que falhou no espiritismo? Ou seja, o que é preciso nós fazermos para colmatar a falta que o espiritismo transmite às pessoas e para as pessoas deixam de ser espíritas? Essa era a ideia, por isso te convidei para esta conversa. O que é que tu achas, então, o que falta ao espiritismo? Achas que é essa transmissão do humanismo, de fé, de caridade e de humildade? Fernando, eu acho que não é o que falta para o espiritismo. Se tu olhar hoje, a sociedade que nós vivemos, não falo não só de Portugal, mas como um todo, do mundo todo, dos vários países, de todas as religiões. E a gente chega num ponto que eu acho que é primordial. E a gente conversou isso no jantar, e a gente tem conversado, né, sobre várias ideias. São os valores que estão perdidos. Por mais que tu procure uma religião, uma doutrina, e se não existe mais o valor, se não existe mais o respeito pelo próximo, não adianta tu ir para o espiritismo, não adianta tu ir para o catolicismo, não adianta ir para os protestantes ou para a seita, seja o que for. Porque tu não vai encontrar dentro dessa organização, tu não vai encontrar o que tu busca. Porque é muito simples, a pessoa procura, pronto, vai no círculo de fraternidade, procura, porque está com problema. Só que os valores dessa pessoa estão aonde? Ela tenta resolver o problema principal. Faz parte do círculo de fraternidade incutir esses valores ou despertar esses valores que as pessoas têm. Sim, porque... Não, é uma das coisas que as pessoas não gostam muito no círculo de fraternidade. É que eu faço mesmo esse tipo de trabalho. É despertar nelas os valores e o melhor que elas têm. De dentro para fora e nunca de fora para dentro. Sim. Pronto, mas aí que está. William. Mas está aqui uma amiga tua, que é a Susana Olhicas. Ela diz beijinhos grandes, Willy. Beijinho. Susana trabalha comigo. Pronto. E ela chama-te Willy. Willy. Estás a ver? Will. Ai, Willy. Will. Pronto, já não fala esse também. Que eu não sei. O Will. Que na verdade o Will é vontade. É em inglês é vontade. Então eu chamo-te a vontade hoje. A vontade do sucesso, da paz. Pronto. É a vontade, não é vantagem. Vontade. Vontade. Percebi bem. Tua pronúncia é muito brasileirada, sabes? Sim. Então eu acho que a questão não é... A minha visão é essa. Não adianta... tu vai tentar me ajudar. Eu vou lá, busco ajuda. Fernando, eu preciso que você me ajude nisso. Tu vai fazer uma sessão, uma cura espiritual, tá? Eu saio de lá mais leve. Mas depois eu volto a ter a mesma... Entende? Entendo, mas eu não costumo fazer assim, já me conheces. Tu sabes que eu alerto muito que tudo tem que sair da vontade da pessoa. Porque tem que começar de dentro. Eu acho que tudo tem que começar de dentro. Entende? Então, aí tu fala, o espiritismo falha onde? De repente não é o espiritismo que falha, são as pessoas que estão falhando. Nisso como todo. Mas era aí que eu queria chegar. Pronto, chegamos. Ou seja, os espíritas estão a falhar ao espiritismo. Não é o espiritismo que falha aos espíritas, mas é os espíritas que estão a falhar ao espiritismo. Que tal esta... tem uma... Não está bem? Sim, está bem. Para sermos mais intelectuais. Sim. Agora, menos intelectuais, diríamos que a doutrina, ou seja, o espiritismo, não é visto porque não está esclarecido bem o que é o espiritismo para o comum dos mortais e do cidadão. Até mesmo aqueles que são mais letrados muitas vezes não sabem o que é o espiritismo. Sim. E também as pessoas querem impor um espiritismo, querem falar a linguagem, querem impor um espiritismo muito intelectualizado, que é agarrando nos livros como a seita faz e dizendo, no capítulo tal de Mateus, isso assim, diz
que tu tens que fazer isto e acabou-se, ponto final. E o Espiritismo está a usar muito isso nas suas palestras, o que eu não gosto e não concordo. Agarra, por exemplo, numa pergunta que está no livro dos Espíritas, tu disseste muito bem, porque eu já tinha dito aqui noutros diretos, que muitas vezes as pessoas, como é que tu tinhas dito? Opa, não podem estar todos a falar ao mesmo tempo para mim, tenham paciência, sou um só, acalmem-se. Tá, o que é? Tem de dar licença, tem que ver agora. Está aqui uma coisa que eu tenho que resolver. Não sei se é o José hoje que não nos está a ajudar aqui. O José está muito concentrado. Opa, tenho que culpar alguém, não é assim que as pessoas fazem. Nunca é culpa deles. Deve estar a doer o braço, queres passar o meu. Peço desculpa, mas tenho que beber água. Portanto, eu estava a dizer... O que é que eu estava a dizer? Tu falou uma... William. William. O que estava a dizer? Olha, é melhor tu me chamar de Wilson. Igual já estava me chamando. Vá, William. Pronto, acertei. Vá. Só que ele me chamava de Wilson. Ele estava a ir tão bem. No final do direto já ia sair tão bem. Pronto. Sim. Vá, o que é que eu estava... Tu falou que, que foi uma coisa que eu falei contigo. Sim. Mas o quê? Tens que me ir lá no estante buscar. É porque há aqui hoje, eu vou-te dizer, nós não estamos muito sozinhos. Temos aqui estas duas criaturas à frente. Estou eu aqui uma criatura, estás tu outra criatura. Mas além de nós, não sei o que é que se passou hoje aqui, está aqui alguns seres espirituais e estão a tentar conversar comigo, a pedir uma determinada ajuda porque desencarnaram em condições. E também há outros que estão a fazer o papel de um pouco do diabo, mas são bons, percebes? E isto está a ser o caos aqui. Porque é muitos sons, muitas coisas. Sim. E às vezes eu estou a coisa e não pode estar a dar atenção. Embora eu costumo dar a 3 ou 4 pessoas consigo. Quando são 7 ou 8, como está a acontecer neste momento, já me está a ser um bocadinho mais difícil. Vamos a ter todos calma. Eu faço uma oração e acabou-se. Vamos a ter calma. Porque isto hoje está muito carregado. E as pessoas também não estão a ajudar. Estás aí, Cristina? Diz a Fátima Marques para a Cristina. Ó, Cristina, responde à Fátima Marques que estás aí. Isto é engraçado. Depois eu comecei aqui a ler. E aqui a técnica, em vez de me passar as perguntas para ali, não. Faz bem de estar, porque eu só estava a ler que era para dizer algumas coisas. Olha, a Carla Meio diz, Fernando, não diga essas coisas que o Willy foge. Não fujo. Não vais fugir, Willy, não. Não, mas temos que voltar ao assunto que estávamos a tocar, que eu passou-me. Vá, para eu ter coisa. Você estava falando que é onde o espiritismo falha. Sim, e eu estava... Eu já dei minha posição, eu acho que não falha. Na verdade, então, algumas religiões... Pronto. Existem algumas religiões que podem chegar ao ponto de falhar em algum determinado momento. E a doutrina também pode falhar. Mas eu acho que... Mas tem que começar de William. Tu vais-me perdoar, mas eu já sei o que é a coisa. Quando eu te disse, há bocado que os brasileiros eram muito folclóricos, sim, no bom sentido, sim, esse folclore, eles são, na verdade, quer queiras, quer não, os brasileiros são muito folclóricos. Ou seja, com essa fé que tu dizes, mas eles, tu has a reparar, as pessoas mais frágeis, tu só as consegues ajudar se tu as conseguires cativar. E a facilidade de cativar as pessoas é, geralmente, dar-lhe o que elas precisam. As grandes seitas têm muitos adeptos, não é? Muitos frequentadores por causa disso. Porque as seitas, no fundo, primeiro dão aquilo que as pessoas necessitam para colmatar as suas fragilidades, mesmo que seja a nível psicológico, e depois é que cobram às pessoas. E quando as pessoas já estão como com uma droga, ou seja, viciadas nesse sistema de receberem aquilo que vai colmatar a sua fragilidade, então elas caem. E às vezes o espiritismo também faz isto com as pessoas. Aproveita-se da fragilidade humana. E nem o espiritismo, nem o catolicismo, nem nenhuma seita. As seitas chamam-se por terem essa primazia de fazer isso. É por isso que elas têm sempre muitos seguidores, mas ninguém, a nível da espiritualidade, e nós como seres espirituais temos de ter muito cuidado, nunca podemos ajudar uma pessoa servindo-se da sua própria fragilidade. Porquê? Os políticos fazem a mesma coisa em relação ao povo.
Eles exploram as fragilidades do povo, portanto, fazem algo que vai colmatar essas fragilidades e depois cobram. Mas existe a fé que é diferente disso tudo, que é a seguinte. Eu estive em Bahia numa aventura, que eu praticava esporte de aventura lá, e como eu faço aqui, tu sabe, fiz o caminho de Santiago 3 vezes, e eu tive... Tu tem uma percepção diferente das pessoas. Existe uma fé que ela suplanta isso tudo. Existe a vontade que suplanta isso tudo, que não deixa tu virar um serviçal dessas forças. E eu tive em Bahia, eu achei muito interessante, na zona do Brasil. Eu fui para Chapada Diamantina e eu fui fazer uma aventura lá. E eu achei interessante o povo de lá pelo seguinte, que tu tinha que comprar gelo, porque é muito quente lá. Desliga aí, que é para o meu telefone voltar, desculpa. E lá é muito quente. E eu estava numa área de camping, a gente estava com tendas, estava num grupo grande lá do Espírito Santo, que é o Aves. E o que aconteceu foi que quando tu chegava na porta da casa de determinadas pessoas, que tu percebia que tinha um nível de carência muito grande, as pessoas te metiam para dentro da casa delas. Tu não ficava na porta. E lá na Bahia costuma se dizer meu rei. Ô meu rei, senta aqui para tomar um café, e aquele sotaque carregado. Pessoa você nunca viu na vida. Eu não dei nada em troca. Percebe? O que falta hoje é um pouco de caráter a nível de todos nós. Não estou falando só de mim, de todos nós. Porque aquilo me tocou muito, porque eram pessoas que eu nunca vi na vida. Na altura eu estava namorando. Mas te receberam muito bem. Me receberam muito bem, pessoas de... Eu Mas comi tu sabes... bolo, tomei café. Exato. Então, o que acontece? E eram pessoas de fé. Pronto. Tu via lá o santo, lá chamado Santinho, e tinha Nossa Senhora de Fátima, Jesus Cristo no canto da... Pronto, mas tinha as coisas dele lá. Então, mas são pessoas que a fé é tão grande, que a vontade é tão grande. Tens que me desculpar, Willer. Eles estão sempre a reclamar comigo, mas eu tenho que limpar porque tenho uma dificuldade respiratória, não é ranho. Não vou te acompanhar, peraí. Então acompanha. Pronto, obrigado. Então, entende, o Fernando, tem determinadas pessoas que não são atingidas por esse tipo de exploração, entende? Está a fazer o telefonema porque quer ser ouvida? Queria sim, se fosse possível e se pudesse ajudar a ir dar contributo na conversa. Então vá. Vamos permitir que esta irmã entre em direto connosco. Onde está o microfone do meu telefone? Está aqui, pode falar, Carla. Pode falar? Pode. Pronto. Vejam Então, os outros se ouvem bem. Diga. Perdão? Estou a dizer se os Diga, outros, se os nossos espectadores, que hoje chamam de espectadores, nos ouvem bem. Espectadores e ouvintes. Pronto. Então, eu queria fazer uma pergunta, mas acho que hoje o tema de conversa não é muito favorável a uma pergunta direta. Então, indo de encontro àquilo que estavam e que estão a falar, e concordo a 100% com o que o Fernando disse, e entendo perfeitamente também, creio, aquilo que o William acabou de dizer. E porque, se calhar, no passado, eu fui um pouco como o São Tomé. Sim. Quando despertei para a minha espiritualidade, Sim. também, ou seja, eu não sabia muito bem onde é que haveria de ir. E então, o que eu noto, e até pelo aquilo que eu vejo em alguns centros espíritas, nomeadamente no Brasil, é exatamente isso que o Fernando focou. Ou seja, as pessoas, os dirigentes, não sei, e ultrapassa-me, dão às pessoas o conforto, nomeadamente, por exemplo, numa psicografia, o conforto daquilo que as pessoas precisam, porque obviamente as pessoas precisam desse conforto. E muitas vezes aquilo que elas estão a passar não será certamente uma psicografia exata da pessoa que faleceu, mas a memória que lá está e que alguém tem da pessoa que faleceu. Isso conforta a pessoa e faz com que a pessoa
adira mais àquele centro. Ou seja, se aquela pessoa for lá e for confrontada com a necessidade de uma aceitação daquilo que aconteceu, sem que haja uma mensagem do lado de lá, a pessoa vai se sentir frustrada naquilo que procurava. E hoje, lá está, e indo em contra aquilo que o William disse, estão os tais valores morais. Ou seja, se calhar vivemos ambos, os que estão a dar e os que estão a receber, com os valores invertidos. Ou seja, usa-se a espiritualidade, ou o espiritismo, ou o catolicismo, ou outra coisa qualquer, não no objetivo daquilo que realmente e para aquilo que realmente eles existem, mas no fundo no sentido de captar as pessoas e ver quem tem mais, e não fazer aquilo que se deve fazer, que é fazer o bem e dar aquilo que se deve dar efetivamente. Portanto, esse é o meu ponto e modesto ponto de vista. Eu fui batizada, não acreditava, aliás, era coisa que supostamente, quer dizer, dificilmente eu acreditaria que além do William e do Fernando hoje estariam ali mais 5 ou 8 pessoas além dos técnicos, por isso é que eu disse que ia acabar por fugir, porque o Fernando insistisse nessa questão. Mas foi a forma, e fui a vários sítios de catolicismos em que realmente se queriam aproveitar da minha fé. E mesmo a minha mãe me criticava, tu não resolves o teu problema porque não tens fé. Mas, Carla, Carla, deixa-me interromper lá aqui porque eu ainda há bocado ia... Está-me a ouvir, Carla? Estou. Não perca o raciocínio e deixa-me responder aqui. Eu ainda não conversei com o William. Eu não sei dizer muito bem o nome dele, mas ele vai me desculpar sempre e vocês também. Mas as coisas não são bem uma questão de fé. A fé está em segundo lugar. Há uma coisa que é principal que toda a gente se esquece: é o amor. A nova espiritualidade, ou seja, a nova, e vocês vão ter que me ajudar aqui no instantinho para eu poder explicar, e a Carla também, que está agora em direto connosco, também nos pode dizer. A espiritualidade está a mudar. E a espiritualidade não é só o espiritismo, é as religiões, é as seitas, todas as espiritualidades estão a mudar. E a nova espiritualidade que vai surgir e que está a surgir já há alguns anos a esta parte, e vai surgir muito lentamente, é baseado na energia do amor. É baseado no amor, já não na fé, mas no amor. Porque o amor integra os valores. O amor integra a própria fé, e não podemos esquecer disso. Mas a fé e o amor têm que caminhar junto. Mas muitas vezes as pessoas têm fé, mas não têm amor. Pronto, a grande questão está aí. Tá aí. E era o que eu ainda há bocado ia para te dizer, não te disse. Eu tenho a certeza absoluta que as pessoas vão ter que aprender a reaprender, porque elas sabem amar, a reaprender a amar, e não podem ver o amor só como um conceito de família, ou como um conceito de uma relação afetiva, ou como um conceito de família, já disse, de sociedade. O amor vai para além disso. Com o amor há o acrescente da compaixão. E com o acrescente da compaixão há o acrescente da fé. Porque o acreditar sem amor, o ter fé sem amor, o milagre não se dá. E ainda ao bocado que fomos interrompidos por algo, eu já sei o que queria dizer, porque me foi dito agora outra vez. Uma das coisas principais que realmente faz... Eu posso servir ao William pode servir de veículo de milagre, mas o verdadeiro milagre é da própria pessoa. Então, como? Nós apenas temos que ser o espelho do amor, o espelho da fé, e despertar esse mesmo amor, essa fé e esses valores, que são necessários, que não só são valores morais da Terra, mas são os valores morais da própria espiritualidade, e esses valores, aí sim, faz-se o próprio milagre e realiza-se
o próprio milagre. E o milagre dá-se precisamente quando a pessoa souber o que é o amor. E o amor é uma coisa muito importante e poucos de nós o amor tem as suas raízes como o ódio. A inveja, por exemplo, é uma raiz do ódio. A caridade é uma raiz do amor. E nós não nos podemos esquecer, todos eles têm irmãs. Sim. Irmãos, quer o amor, quer o ódio. Então, o amor mais profundo é o que vai vencer na nova espiritualidade. E percebe-se perfeitamente bem que as pessoas, e vocês, se eu estiver errado, corrigem, não amam. Tanto que há padres, que ao lidarem com os seus paroquianos, quando veem uns mais pobres, ou aqueles mais carenciados, ou aqueles mais fragilizados, são os primeiros a não se quererem dar por eles. Há um exemplo que eu posso dar muito grande. Uma pessoa que esteja com uma doença cancerosa e que, por exemplo, uma doença cancerosa a nível pulmonar, essa pessoa a determinada altura e antes dos tratamentos, ela quando está ao pé de nós, constantemente está a escarrar, entre aspas, que não é escarrar, é a deitar o seu cuspo porque está a sufocado e sai sangue. E todos nós fugimos com medo ou temos nojo. O amor vai para além disso. Quem consegue ultrapassar isso é uma pessoa que ama. Não é aceitar, é mais do que aceitar. Aquilo que provoca-lhe nojo e horror acaba por ser suavizado por essa capacidade que todos nós temos que começar a despertar em nós, porque ela existe, que é assim que eu às vezes, quando há irmãos perdidos desencarnados, uma das coisas que eu uso no termo de orientação é dizer-lhes, por mais mau que tenhas sido, existe o amor profundo na tua essência, agarra nesse amor e vai para a pátria espiritual, para o teu plano espiritual. E é esse amor que muitas vezes os leva imediatamente. E na Terra nós temos que usar esse amor que vem connosco para resolvermos os problemas. Não podemos estar sempre a dar o pescado e não ensinar-nos a pescar. O que eu tento é nunca dar o pescado, porque ninguém também me deu a mim. Ensinaram-me a pescar, eu pesco. Continuo, Carla, que eu já disse aquilo que eu queria. Exatamente por isso, eventualmente na Associação Espírita do Círculo da Fraternidade, tem um determinado número de pessoas e em outras em que dão o pescado, aparentemente o pescado, as salas estão cheias. Realmente a diferença, porque nós como seres humanos vamos sempre tentando o caminho daquilo que é mais fácil, que é mais prazeroso e que vai de encontro à minha resposta. Se eu puder ter a solução do meu problema amanhã, por que razão e por que lógica é que eu hei de esperar 3 meses ou 4 ou 5 meses por ela? Portanto, é mais fácil fazê-lo ao contrário. Portanto, lá está, os valores morais de quem ajuda, os valores morais, esse tal amor não é amor efetivamente. Acaba por ser uma politização da necessidade do outro. Portanto, junta-se um pouco, permita uma expressão, a fome com a vontade de comer. Portanto, e não há, ou seja, poucas pessoas se dirigirão até ao Fernando e poucas ficarão lá, se forem lá diversas vezes e depois vêm embora e pensam assim, bolas, então mas eu vim na mesma, vim com o mesmo problema. Pois é, porque é preciso, não é o Fernando que tem que fazer, o Fernando vai ensinar a que nós façamos. Em outros lados, não é isso que acontece. E obviamente que isso depois chama mais pessoas. Porque as pessoas... Eu percebo o que a Carla está a querer dizer. É mais fácil ter uma... Quando se dá uma determinada atenção às pessoas, quando elas estão carentes da atenção, e isso é verdade, William, se chamem mal acabou, quando se dá atenção às pessoas e quando se começa... Há pessoas que são umas excelentes relações humanas. E essas pessoas que são excelentes relações humanas muitas vezes fazem-se passar por médios e nem médiums são, realmente têm o dom das relações humanas. E elas conseguem cativar as pessoas, tanto que elas cativam o bom e o mau, mas elas cativam aquilo que lhes interessa mais.
E o que se está a assistir muitas vezes no espiritismo é que as pessoas querem cativar uma determinado nível de pessoas. Não lhe interessa às pessoas que são pobres, não lhe interessa às pessoas que são miseráveis. Por exemplo, eu já tratei pessoas na Associação Espírita Círculo de Fraternidade que vieram de outros centros porque não lhes deram atenção, porque elas não sentiram absolutamente atenção nenhuma, sentiram-se desprezadas, não tinham dinheiro para deixar, não tinham dinheiro para pagar desde as cotas às viagens que eles fazem, a tudo isso. E então as pessoas chegaram ao pé de mim e pediram-me que eu lhes fizesse o tratamento e que eu as ajudasse. Também não é menos verdade que eu comecei a ajudar essas pessoas, e como a Carla sabe, eu não levo nada a ninguém. Então eu comecei a ajudar essas pessoas, e é engraçado, quando essas pessoas voltaram a ter outra vez dinheiro, elas voltaram ao mesmo sítio. Porquê? Porque eu não dou essa atenção e não faço distinção. Para mim é igual aquele que não sabe ler e escrever, como é igual aquele que tem uma intelectualidade infinita. Para mim, somos todos iguais. E o que acontece muitas vezes nas associações espíritas, e não existe essa, como é que eu hei de dizer, qual é a palavra que agora, essa isenção. Existe sim, aquele é melhor, com aquele eu vou mais longe, aquele tem mais poder, por exemplo, tem mais conhecimentos, eu vou dar mais atenção àquela pessoa, aquele tem mais dinheiro, eu vou-lhe dar mais atenção àquela pessoa, e eu agora pergunto, quem trata aquelas pessoas mais pobres, mais humildes, mais idosas, e às vezes aquelas pessoas que não têm realmente muito para dar a nível financeiro, mas têm muito para dar a nível afetivo e de valores? Quem é que trata essas? É o Círculo de Fraternidade. E isso é verdade que ao longo destes 38 anos que tem passado, é inegável e com muita pena minha, isso acontece. E também não deixa de ser verdade que aquelas pessoas mais responsabilidade têm na sociedade são as pessoas que menos querem orientação, menos querem se descobrir e querem realmente toda a papinha feita, se assim pode dizer. E nós podemos verificar, e a Carla sabe e conhece-me o suficiente, que eu nunca dou ponto sem nó, e nós podemos verificar isso, quando as pessoas têm um lugar, repare, as pessoas quando têm emprego, a Carla pode precisar de um emprego, mas as pessoas olham para a Carla, parece que olham com desdém, não lhe dão esse emprego. Mas se for lá o filho de fulano tal, a filha de fulano tal, ou a prima de fulano tal, passa à sua frente, mesmo tendo a Carla mais condições para ocupar aquele emprego, e dão aquele emprego àquela pessoa. E acontece muitas vezes isso nas associações espíritas. E é essa luta, e é por isso que eu faço estes diretos. Eu já disse que faço estes diretos para desmistificar muitas coisas no espiritismo, para o espiritismo verdadeiro vir à luz das pessoas e para não ser considerado bruxaria nem feitiçaria, mas espiritismo é espiritismo, e a bruxaria e a feitiçaria existe muito no coração e na mente das pessoas, mas não existe a nível da espiritualidade e não existe a nível da cultura, dos valores morais materiais, já não falando dos valores morais espirituais. Portanto, era isto que eu queria dizer, e a Carla agora pode continuar. Pronto, não quero fazer deste direto uma conversa a três, peço desculpa. Pode ser uma conversa, porque este direto é mesmo uma conversa com, e se o William não se importar, pode conversar com o William, por exemplo. Pronto, e vou-lhe dar dois exemplos, ou seja, eu cheguei ao Fernando por determinadas circunstâncias, mas desde pequenina, como disse, fui batizada. E dou-lhe dois exemplos diferentes do catolicismo. Eu com 6 anos tinha, e de alguma forma sentia-me obrigada a ir à catequese. Fazer todas as crianças. E quando vinha para baixo para casa, muitas vezes com o meu irmão, Deus me perdoe, o desgraçado do padre, quando passava porque ia dar missa no outro lado, mesmo que estivesse a chover, nunca nos deu boleia. Nós chegávamos a casa todos molhados. Eu redi-la como era e como sou. Chegava à casa e dizia: isto é o que ensinam na igreja? Eu não percebo porque é que eu vou para lá. Porque se o padre, que deveria ser aquele
aquele que passa a mensagem do amor fraternal passa por duas crianças e deixa-as chegarem encharcadas a casa, porque é que eu tenho que andar 6 km obrigada para isto? Mas o amor Por fraternal, outro lado, Carla, desculpa, o amor fraternal também não é como muita gente julga. O Fernando Freitas está a dizer assim, cunhas, e é verdade, quem tem cunhas tem tudo. O amor fraternal também não é assim muita gente como as pessoas julgam. As pessoas misturam o amor fraternal. Carla, existe uma família espiritual do qual eu pertenço e eu vim à Terra em missão por causa disso mesmo, que é o Círculo Fraternidade. Não é por acaso que a Associação Espírita se chama Círculo Fraternidade e toda a gente sabe a história. E isso é uma representante da família espiritual que existe. E eu venho para harmonizar, para despertar e para auxiliar os membros dessa família espiritual que é o Círculo Fraternidade. Porque existem mais famílias espirituais e outros vêm para outros. Mas para cuidar dessa família espiritual, nós somos uns poucos na Terra. Uns poucos, não somos muitos. Somos uns poucos. E que viemos com a missão, e quando eu for, outro virá, e já outros for, por exemplo, um de uns grandes, de umas grandes pessoas que eu admirava muito, vivia na América, nunca tivemos um contacto a nível físico, tínhamos sempre o nosso contacto a nível espiritual, chamava-se David. Nunca me esqueço, e o dia da morte dele também não me esqueço, o dia de desencarno dele também não me esqueço, que ele voltou, ele fazia parte do nosso grupo, ele trabalhava na América e ele levou a missão para a América. Existe outra na Rússia, existe na África, existe em vários continentes, existem vários, e em que nós muitas vezes nas reuniões espirituais discutimos os acontecimentos que vão dar, os acontecimentos que estão programados e os acontecimentos que são prováveis devido à liberdade e à livre ação do homem. E é importante, quando nós temos consciência que estamos a representar uma família, ao representar essa família nós temos que realmente desenvolver todos os valores e não nos podemos dar ao luxo de fazer determinadas ponerias ou dizermos que somos melhor que alguém. Temos que ter sempre uma raiz da nossa própria humildade. E da verdade, uma coisa é algo que eu defendo porque acredito e outra coisa é algo que eu defendo porque vivenciei. São duas experiências completamente distintas e as pessoas muitas vezes não compreendem isso. Portanto, eu acho que ficaríamos por aqui, não acha, Carla? Sim, gostaria só apenas de dizer, e isto relativamente ao catolicismo, muito rapidamente, porque tive outra experiência... Carla, tem que se lembrar que eu sou católico, não se esqueça. Sim, está bem. Sou espírita, mas católico. É que Sim, nem mas, tu sabias. Por isso mesmo, ou seja, eu digo que o que faz ou seja, são as pessoas no fundo que estão à frente e que passam a palavra, que representam, são mais ou melhores ou menores representantes da religião ou da doutrina que eventualmente querem passar. E quando a minha mãe esteve doente, tive a felicidade, e é um exemplo daquilo que eu entendo ser no catolicismo. Houve um padre que a minha mãe não frequentava a igreja, mas soube que a minha mãe estava doente e diversas vezes foi ter com a minha mãe para lhe dar apoio, para lhe dar a palavra que ele considerou que ela necessitaria naquela altura. Ou seja, já foi uma pessoa que me cativou dentro do catolicismo, ao contrário do outro que passava por nós e que fazia de nós transparentes. Pronto, ou seja, o catolicismo, o espiritismo, etc., as pessoas que estão à frente é que acabam por, e as pessoas que vão, obviamente, e que fazem, é que desempenham os tais papéis importantes. Mas isso acontece no espiritismo, desculpa, Carla, isso acontece também no espiritismo. E acontece em todo o lado. Exato, e a grande, era o que eu estava a dizer ao William, a grande vantagem é essa. Há aqui uma pessoa, agora eu vou cortar a Carla, vou-lhe agradecer e vou cortá-la. Eu te agradeço e peço desculpa pelo tempo que tomei.
bem. Não tenho que pedir desculpa, porque acho que foi uma mais-valia para esta conversa, e quando houver a conversa eu agradeço que as pessoas façam como a Carla fez, porque eu respeito muito a opinião dela e respeito também uma opinião que me venham dizer o contrário de tudo, que eu adoro essas coisas. Por isso é que eu agradeço à Carla, mas há aqui algumas coisas que eu ainda tenho que conversar, porque hoje é a conversa com. Portanto, por isso é que eu queria pôr com, porque eu já sabia que isto era possível acontecer com, e não punhamos o nome dele. Obrigado a nós, Carla. Boa noite, boa noite. Pronto. O Willy está a mandar um boa noite para si e está a mandar muitos Eu cumprimentos. também. Tá. Obrigada. Boa noite, tchau, tchau. Tchau. Então, nós, às vezes as pessoas esquecem-se de uma coisa. Está ali uma senhora muito curiosa, que é a Célia Lima. Boa noite, gostaria de saber de centros espíritas em Coimbra. E depois diz assim, mas a fé não é em si mesmo o amor ao próximo. Olha, vamos começar por aqui. Às vezes o William, eu estou aqui e eu vejo as perguntas que fazem. E as perguntas, tu olhas para ali, calhar não tiras nada. Mas aquela pergunta, por trás daquela pergunta, há uma resposta que alguém quer que eu dê. Portanto, não é uma pergunta tão inocente assim. Sim. Claro. Logo, eu se fizesse isto a alguém, eu não estava a ser um bom espírita nem um bom médium. Sim. Isto definia logo a índole da minha evolução espiritual, da minha mediunidade. E porquê é que tu achas que a pessoa se denuncia em si? Olha para a frase. Mas a fé não é em si mesmo o amor ao próximo? Então, tu queres-me fazer crer que esta pessoa não sabe que existem centros espíritas em Coimbra, não sabe onde? Repara na interrogação. Mas a fé não é em si mesmo o amor ao próximo? Sim. Não. A fé não é em si mesmo o amor ao próximo. O amor ao próximo é o amor ao próximo. É um sentimento, é uma emoção, é uma verdade. A fé é uma crença. Quando é que a fé funciona? A fé funciona quando eu acredito em algum acontecimento por uma questão de fé. Eu agora quero acreditar que Deus é Deus como toda a gente o pinta. Então eu tenho fé que Deus é assim. Porque eu não tenho a certeza. A fé é quando não se tem a certeza. Agora, se me disser a fé é em mim próprio, ou em ti próprio, ou nele próprio, eu aí digo, é preciso nós termos fé em nós próprios. E aí já não uma questão... Qual é a questão da fé? É nós acreditarmos em nós próprios. A fé é isso mesmo. É a questão de tu não teres a certeza daquele acontecimento ou daquele ato, mas de haver uma certa sensibilidade de tu através da fé. Por exemplo, o catolicismo tem dois pilares de fé. Uma é a ressurreição de Jesus e outra é a Virgem Maria concedeu Jesus sem relações sexuais. Sim. É uma questão de fé. Não é uma certeza. E a fé começa aí. Por isso é que a fé move montanhas. Sim. Mas a fé tem de estar em ti e não está fora de ti. E o amor é algo que é a tua constituição. Tu fostes criado, mesmo humanamente, no ato em si, por uma explosão de amor. Mas estou a falar em células, moléculas, átomos. Sim. E depois existe o amor dos teus pais. Sim. Já é um outro amor. Mas o amor que eu falo é um amor que vai para além disto tudo. É que envolve tudo. É um amor em que usa a compaixão. Em que eu consigo pôr-me no lugar do outro como se estivesse a vivenciar a experiência do outro. Dá para perceber? Sim. Pronto. E a pessoa diz assim, não sei, não, meu senhor, se soubesse não me perguntava. Pronto, então, se não sabe não, se soubesse não perguntava, não te importas aí de ir ao Google e ver qual é as associações espíritas que existem em Coimbra? Vais ao Google, do telemóvel, da tua tablet. Luísa Ribeiro Pinto escreveu, pesquisar no Google. Então eu ainda estou a ser mais coisa.
onde é que está a pergunta da Maria Luísa? Existem 3 centros espíritas em Coimbra. Um centro espírita é os estudos de Allan Kardec, o GEAC, como lhe chamam. Existe um à entrada de Coimbra, que eu esse nunca frequentei e não sei. E existe um outro centro espírita mais acima, também em Coimbra. Aqui 2. Quais são os 2? Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec Exato, e a GF. que é o GEAC. Sim, GF. Não, GF. sim. Não é. Mas é a mesma direção. Pois não sei. É. Sim, Grupo Espírita Amor Fraterno de Coimbra. Prontos, está ali 2. Grupo Espírita Amor Fraterno de Coimbra, que é na rua quê? Está lá a dizer? Olha, pronto, não sei. O ideal mesmo é realmente a Pronto. senhora pesquisar no E existe conseguir ver. o Grupo Espírita Sim, de aparece Estudos ali, de Allan Kardec. É ou não é? Sim, sim. Pronto. Existem esses 2 que vamos dizer que são oficiais. Existem outro que não é tão oficial assim, mas também é um grupo espírita. Pronto. Já está a resposta dada. Se pensavam que eu não ia dizer, estão enganados, porque é engraçado que às vezes perguntam, nós estamos à conversa, não é? Às vezes há pessoas que perguntam nesses centros espíritas pelo o nosso grupo espírita, e as pessoas sabem, nem sabem o telefone e tudo, e dizem assim, não sabemos, não conhecemos essa pessoa de lado nenhum. E eu tomei isto como se estivessem a fazer o mesmo, porque já me o fizeram, não é? Então eu respondo, existe o grupo espírita Estudos de Allan Kardec, que é o GEAC, em Coimbra, vai a coisa, e existe o de amor e quê? De amor e fraternidade, não é? A técnica vai ter um ataque cardíaco. A gente já vai lá da coisa. Pronto. A Júlia Assis Santos, o amor é a nós próprios que vem em primeiro lugar na nossa essência. Espera só um bocadinho que a gente vamos todos. Essência. Vimos a grandeza da fé e do mistério do universo espiritual. Como percebeste a pergunta? Fernando, mas há muitos que são teimosos. E não o quê? O que é que perceberam? Pronto, houve aqui 2 pessoas que disseram e, portanto, podem coisa. Eu queria era perceber... o Miguel Simões diz que é no Monte Formoso. Vês? Chegámos lá. Que é do Monte Formoso. Está aí, ó senhora Stella. Vá aí, que alguns estão a responder. A Diolinda Sá diz em Coimbra só conheço 2, mas existem 3 por acaso. A Túlia Veloso diz GEAC de Coimbra. Portanto, estas pessoas devem saber. Eu, do Monte Formoso, não existe nenhum. Existia no Monte Formoso, é diferente. Agora é em Sandelas e é lá no meio de Coimbra. Alguém daí que saiba, dê a essa senhora o nome, a morada, ou assim desse centro espírita. A Júlia Santos diz, Fernando, mas há muitos que são teimosos e não querem seguir a luz. Nem em relação aos espíritos. Não há, não. Isso é uma ideia errada do espiritismo. O espiritismo, e na obra do Gênesis, Allan Kardec faz algumas descrições da comunicação dos espíritos desencarnados. Inclusive há uma comunicação que faz que é muito estranha, que é o morto ainda está no caixão e já está a comunicar-se. E eu já vi pessoas a fazer isso, o que é de todo, não vou dizer impossível, mas quase impossível. Isso não acontece. Isso é a mesma coisa que dizerem que o William ia agora falar no Centro Espírita de Coimbra, por um médium. Era a mesma coisa. Ou no Centro Espírita de Lisboa. E que o William ia lá dizer os disparates que quisessem, entendessem que queriam que o William dissesse. Isso é totalmente mentira. E é mentira também, e eu já vi alguns brasileiros a virem a Portugal, fazerem sessões espatafúrdias, em que mandam os espíritos para a profundeza dos infernos. Ninguém pode mandar os espíritos para a profundeza dos infernos, ninguém pode mandar os espíritos para a profundeza do mar das águas salgadas, ninguém pode mandar os espíritos para lado nenhum. Os seres, nós quando desencarnamos somos puxados para os campos espirituais com a nossa elevação espiritual.
E cabe a quem fica e cabe aos mentores espirituais dar um pouco de ajuda para haver um despertar nesses seres espirituais e não para os enterrarem mais, para eles dizerem, eles estão muito bem mandados. Qualquer ser espiritual depois desencarnado, ao encontrar-se com a sua própria espiritualidade, isto é preciso ter muita atenção, são seres de grande elevação espiritual. Vós às vezes desprezais os mais humildes, aqueles mais pobres e os mais incultos, mas às vezes esses são seres espirituais de grande elevação espiritual. E vós muitas vezes idolatrais todos aqueles que são grandes, que são enormes e que têm a todos os níveis sociais no mundo humano. E às vezes esses são aqueles que querem subir à custa da fraqueza dos outros. E tanto para o fim da vida deles, nota sempre isso. Por isso, peço desculpa de não concordar com a senhora e não tenho que concordar. E, portanto, a Júlia Santos diz aqui uma coisa que, olha, me admiro, não sabia, e eu não vou ler isto, Júlia Santos, como deve calcular este tipo de diálogo para mim. Não me interessa, eu por acaso sei o que se passa a nível de centros espíritas em Portugal, estou muito bem esclarecido. No Brasil tenho algumas noções até bem profundas no Brasil, porque também comunico com alguns centros espíritas brasileiros, claro que não são os mais famosos para as pessoas, mas e aquilo que esta conversa que eu quis ter com o William aqui foi só apenas para não dizer que realmente eu estaria a criar algo, mas aquilo que o William me disse, que falta ele dizer uma coisa. Uma vez tu tiveste uma conversa comigo na sala, e portanto eu não vou discutir isto. Eu isto não discuto. Eu vi. Portanto, isso não vou discutir aqui, mas fazem bem escrever, porque tem toda a coisa, mas eu não vou discutir. Agora, lembras-te, William, que eu fiquei muito coisa, eu disse assim, como é que é os centros espíritas lá? O que é que tu me descrevestes? A verdade, tu me descreveste uma grande rua. Lembras-te do que me disseste? Gostaria que dissesse isso às pessoas que nos estão acompanhando. Mas tu fala do centro espíritas lá. Dos centros espíritas das igrejas numa só rua. Lembras-te? Sim, uma vez eu estava andando numa rua e por curiosidade, pronto, eu tive uma curiosidade. Sim. Eu comecei a contar as igrejas e centros espíritas que tinha até o final da rua. Que eu lembro, não me falha a memória, eu falei contigo entre 40 e 45. Sim. Numa mesma rua, de um lado, de outro, de um lado, de outro, de um lado. Porque eu sempre passava constantemente naquela rua. E eu sempre tive essa curiosidade de eu olhava, via uma igreja, via um centro espírita, via uma igreja, via um centro espírita. Aí um dia eu contei. Então só numa rua, e era uma comunidade carente também, né? Tinha entre 40 e 45 igrejas e centro espírita. E lado a lado, às vezes na frente. Eu acho que eles ouviram, mas eu não ouvi porque me distraí um bocadinho, sim. Fui ao outro lado. Sim. Desde lá. Tinha entre 40 e 45 na rua. Igreja, centro espírita, igreja, lado a lado, às vezes. E uma comunidade carente. Na altura não quis falar disso. Depois estive a pensar, e eu tenho que dizer hoje, já que estamos à conversa. Sabes porquê é que isso acontece? Acontece por causa da fragilidade das pessoas. E era uma comunidade carente, mas eu comentei isso contigo. Exato. Lembra, eu falei isso contigo. Mas muitas vezes as pessoas, mesmo na religião católica, fazem isso. Nessas coisas, peço desculpa, mas tem que sair. Temos que a dispensar. Nós vamos já terminar, Diana. Daqui a 5 minutos terminar. Tem cuidado. Não, está bem. Então vai. Muito obrigada, Diana. Boa noite a todos. Boa noite a todos. A Diana tem que se ir embora, porque a gente também já está a coisa. Mas não tenho que pedir desculpa. Eu é que agradeço à Diana de estar aqui connosco. E espero que tudo corra bem. Tenha uma boa noite de sono e que tenha o maior dos sucessos. Dito com o meu coração e com todo o meu amor. Então, tchau. A Cici Santos diz assim: boa noite, amigos. Will, crisaste minha caminhada há um tempo atrás e tive agora o prazer de te reencontrar junto ao meu grande amigo e mestre Fernando. Bem-haja. Sim. Sabes quem é a Cici? Sim, eu trabalhei com ela. Pronto, como vê. Olha que ela é um bocadinho teimosa.
Eu não conheci muito esse lado dela, não. Não, Não, pronto. não. Eu só estava a dizer isto para ver se tu conheces. O Miguel Simões diz: Ok, Sr. Fernando, eu conhecia quando existia no Monte Fremoso, peço desculpa. Pronto. Mas acho que esse ponto ficou esclarecido. Acho que nós também ficámos aqui esclarecidos. Não vamos a coisa. Se eu precisar alguma vez mais de conversar contigo, estás disposto a vir conversar comigo? Sim. Portanto, fica aqui. Vou lançar um desafio para vós. É assim: quem quiser conversar. Como o William, estão a ver, ele nem é espírita, apenas tinha uns determinados conhecimentos, mas boa noite e tudo bom, uns grandes esclarecimentos, portanto, eu acho que foi uma mais-valia. Estamos aqui, evidentemente demoramos mais tempo e não podemos dar resposta às perguntas, todas, mas vocês também sabem que eu vou depois ver e se houver alguma coisa, eu vos digo. Então, eu gostaria de dizer, de agradecer ao William, porque mais um bocadinho vamos terminar e posso não ter a oportunidade de agradecer, e gostaria de, depois, agendar daqui a um mês ou 2 meses, mais uma conversa nossa. Tá bom. Pronto. Também podemos informar que não preparámos as nossas conversas, que elas saem. Não. Foi Pronto, natural. é isso. Sim. Mas eu não estou a informar para convencer as pessoas. Tu é que tens que dizer. Pronto, mas foi. William, achas que eu faço estas coisas muito a brincar, com pouca seriedade? Se é sincero, não quero que digas para agradar. Não. Achas este meu trabalho que eu estou a fazer aqui para as pessoas Sim. um trabalho útil? É útil. Achas que isto é agregador? Achas que irá atingir os meus objetivos, que é despertar consciências e desmistificar as coisas? Eu acho que na verdade é o que falta hoje. Então, achas que a forma como eu apresento Não o só trabalho... o que tu está fazendo, mas de uma forma geral. É o que falta para as pessoas hoje. Pode ser que elas comecem agora. É, E não se dediquem só à palestra. sim. Pronto. É isso mesmo. Diz a Susana Olhicas: a quando de uma vida interrompida prematuramente de forma drástica, o quase de um acidente ou até mesmo de um suicídio, o que acontece ao espírito dessa pessoa. Ora, vamos lá ver. Se o suicídio for para fugir a alguém, tem uma consequência. Se o suicídio for por experiência e obrigação, tem outra consequência. Se for por uma vivência espiritual, tem outra consequência. Se o suicídio for por si só um impulso, tem outra consequência. O suicídio tem várias consequências. O espiritismo defende consequências muito nefastas para o suicídio. O suicídio é uma escolha como um nascimento. Às vezes o suicídio é uma missão. Por exemplo, se numa vida passada eu tirei a vida a alguém, imagina que eu era o imperador de Roma e mandei enforcar 500.000 pessoas ou 2 bilhões de pessoas. É natural que em várias reencarnações, ou pelo menos numa delas de certeza eu terei que me enforcar a mim próprio, alguém terá que me enforcar. A lei da causa e do efeito, mais tarde ou mais cedo, se não for nesta vida, na outra vida, ela se vai fazer sentido. Vai ser uma experiência que eu tenho que vivenciar porque a provoquei. Se a provoquei, alguém vai ter que a provocar em mim. É por isso que nós devemos ser mesmo muito observadores nas coisas que fazemos que acontecem na sociedade. Por outra forma, o que me preocupa aqui é os acidentes e as mortes drásticas, porque se a pessoa não tem consciência da sua própria espiritualidade, ela fica no mundo como o sonho. E precisa de alguém para despertar. E esse é o papel do médium. Não é o papel do mentor espiritual. Nós fazemos essa ligação entre esse ser que vai mais rapidamente nos ouvir, nem que seja a dizer asneiras, do que o mentor espiritual. Porque ele faz uma barreira do desconhecimento e da ignorância que tem, do desconhecimento que tem da sua própria espiritualidade. Ele cria uma barreira que é inaltrapassável. É mais fácil o mentor espiritual chegar ao pé de mim e dizer: irmão Fernando, esta noite tem de ir àquele campo porque aquela pessoa tem que sair de lá, do que o mentor chegar lá mesmo. Pronto, eu penso que me fiz coisa. Eu acho que pode ser muito interessante e os diretos devem ser interessantes, mas tem que ter mais a vossa participação. Não se esqueçam que os diretos ficam gravados na página. Não se esqueçam de pôr as vossas questões, mesmo que eu demore a responder, pela página www.fernando
baltazar.com. Não se esqueçam de partilhar o vídeo mesmo, porque isto vai ficar na página e o vídeo vai ficar, partilhem com outras pessoas. Não se esqueçam de ver várias vezes o vídeo, porque nas entrelinhas existe a mensagem. Não se esqueçam que eu não estou aqui para criticar ninguém, nem para julgar, nem para me valorizar. Estou aqui para trocar experiências, despertar consciências e, se possível, reequilibrar mais um pouco este mundo. Estou aqui pelo aquele amor que é sempre o amor. Eu hoje vou ficar por aqui. Para a semana tenho um tema interessante, mas primeiro vou aqui fazer uma pergunta a alguém que não vai responder só sim ou não. Para a semana à direto, terça-feira? Sim? Então o tema é espiritualidade e política. Metes a política ou a espiritualidade no meio e o tema vai ser a importância da espiritualidade na política. Escolhes o tema, portanto ficas as coisas, peço-te que amanhã ou quando puderes mandes, eu vejo pela gravação, isto que é para depois fazermos. Para a semana não tenho nenhum convidado, mas gostaria para a outra semana ter todas aquelas pessoas que viram, Ana Antunes, podes começar a descer e a vir. Portanto, hoje conversei com o William. Se amanhã, se para a outra semana alguém quiser conversar comigo, eu faço outra conversa com alguém para a outra semana. Para a semana que vem, o espiritismo e a política, ou a política e o espiritismo, ou seja, qual é a ação do espiritismo ou da espiritualidade em relação ao mundo da política. É mais ou menos esta a ideia que eu quero passar. Pronto. Por hoje dou por terminado. Se o Ilion quiser se levantar e ir para ali, eu fico aqui um pouco sozinho, despede-se dos nossos. Boa noite. Tchau, tchau. E eles agradecem. Claro. Mas diz boa noite para eles. Boa noite. Tchau. Foi um prazer estar aqui ou foi chato? Claro. Não, foi muito Gostaste? bom. Muito bom. Muito bom. Porque eu vou ter que me concentrar para acabar isto em oração. Sim, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então podes sentar nessa cadeira aí da Diana. Ali ficas bem. A sério, tá bom assim. Pronto. Já estão aqui a refilar comigo. Agora, eu vou dar por terminado. Vais agarrar isto? Eu agarro, pronto. Eu vou dar por terminada a minha. É assim, eu gosto destas coisas. Sempre vou dar por terminado. Só peço ao Will que feche aquela porta. Peço que fechem um pouco mais a luz. Se conseguires, só. Que eu quero fazer a oração hoje. Não é preciso puxares muito, acho eu, pois não. Está bem assim, ó, vê lá. Ainda está um bocadinho de luz. Pronto, peço desculpa por não responder a mais. Vamos ficar por aqui, vou acabar a ação. Peço que um de vocês ponha no direto assim, a partir deste minuto, para verem, para as outras pessoas que vão visualizar posteriormente o direto, para que vejam vamos no minuto quanto. Que é para as pessoas saberem. Elas têm a noção em casa, vamos no minuto quanto, vamos numa hora e 40, ou vamos numa hora e... Não estou a ver, não tenho... 1h e qualquer coisa, não é? Portanto, 1h52. Peço que alguém escreva aí, veja o vídeo, quando pus para 1h52, pelo menos assistam a este momento. Que alguém escreva isso agora no direto. Boa noite a todos, então, e vou encerrar, vou acabar este direto com uma oração. A minha oração é muito simples. O meu desejo era que todos soubessem orar, mas orar de coração, de alma, orar de essência, descobrirem-se em si próprios, falarem consigo, conversarem consigo, verificarem a sua própria existência, conseguirem compreender o que é que vieram fazer à Terra, porque estão na Terra, conseguirem compreender os próprios acontecimentos da vida, conseguirem ter a noção exata que nós estamos encarnados, mas o nosso corpo é uma máquina perfeita, que não é máquina, é um conjunto e um aglomerado de células, átomos e moléculas que têm vida própria e energia própria, e que o nosso cérebro, em conjunção com a nossa essência, tudo pode fazer, tudo pode mudar e tudo pode curar. Hoje solicito aos bons mentores espirituais e a todas as energias que façam com que cada um de nós desperte nesse sentido para sentir todas essas ações que se passam connosco para que nós possamos todos
ter a oportunidade de nos redescobrirmos, de nos reinventarmos e, sobretudo, de nos amarmos. Há uma necessidade muito grande, meus queridos amigos e irmãos espirituais, de cada um de nós se amar. Porque muitas vezes a solução dos nossos problemas não está em vós, em nós dirigirmos a nossa prece ou a nossa oração pedindo-vos qualquer coisa, mas apenas solicitando um terno abraço, um abraço de amor, um toque da vossa energia. Porque depois nós temos consciência e é bom que todos comecem a ter essa consciência, tudo é possível acontecer. Hoje o meu coração também está muito preocupado com alguns pacientes e principalmente com um paciente. Está o meu coração dorido porque há uma necessidade de ajudar aquele irmão. Uma necessidade muito grande. Ele precisa de ajuda porque ele já não se está a compreender a si próprio. E eu preciso que ele se compreenda a si próprio para ele receber a ajuda material a nível da psicologia, a nível da introspeção e do tratamento e a nível espiritual. Há um bloqueio neste momento e eu peço-vos a vós que me estáis a ouvir, meus irmãos e irmãs, e peço-vos a vós, bons mentores espirituais, que especificamente aquele irmão possa, hoje, durante o seu sono, ter a visita de muitos seres para que ele tenha a força necessária se desbloquear. Também estou preocupado com outros irmãos que estão doentes, carecem de ajuda médica, mas uma ajuda médica muito séria e muito responsável. Por isso solicita a espiritualidade superior e aos seres espirituais que têm conhecimentos médicos da Terra, que intuem os médicos terrenos de forma a que eles façam o trabalho deles maravilhosamente. Também estou preocupado com alguns dos irmãos que desencarnaram, principalmente continuo preocupado com aquele do tsunami que aconteceu e daquele tremor de terra que aconteceu, ainda alguns estão um pouco perdidos na imensidade do seu próprio eu, para que eles despertem através da energia do amor que têm em si próprios e para que eles possam realmente elevar-se aos seus planos espirituais e à pátria espiritual. Por último, peço uma bênção. Eu nunca peço, mas hoje vou pedir mesmo. Vou solicitar uma bênção para Portugal, para o Brasil, uma bênção principalmente para a África, uma bênção para Camboja, uma bênção para aqueles países que nós às vezes não temos conhecimento e que realmente se passa tanta dor, tanto sofrimento e que realmente existem irmãos e irmãs a comerem, perdoai-me o termo, bons mentores espirituais, o pão que o diabo amassou, esta figura de estilo ou esta metáfora. Mas eles precisam de um abraço, precisam de um toque e precisam realmente de algo que os desperte. Também não posso esquecer aqueles que me rodeiam. Todos eles precisam de ser abraçados, assim como eu preciso de ser abraçado e tocado. Por isso, entrego-me através da visualização criativa aos campos e entrego-os a eles também aos campos magnéticos, psíquicos e espirituais, onde, na verdade, existe o grande amor universal, existe a conjunção de todas as energias e de todas as sabedorias, onde existe a forma de cada um de nós despertar, nos reequilibrarmos e no mesmo corpo, renascermos de novo. Muita gratidão. Eu estou grato a toda a universalidade, a toda a humanidade, e estou grato à própria espiritualidade. A minha gratidão estende-se ao reino mineral, vegetal, animal, ao reino humano e espiritual. A minha gratidão estende-se ao grande pai e à grande mãe esotérica. A minha grande gratidão estende-se ao todo e a todos. Bem-aja.